Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Terça-feira, acompanhe as manchetes que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. Trabalhadores da ASA ameaçam entrar em greve no início do mês de setembro. O Hospital São Francisco de Assis encontra neste momento sem ambulância. Ministro da Agricultura e Ambiente apresenta linha de crédito de 300 mil contos para investimento agropecuário. Praia de Fajã acolhe a 9ª edição do Feste Fajã depois de 2 anos de ausência. Boxe, Cabo Verde almeja disputar o Campeonato da África em Moçambique na sua máxima força. Crioula News. Sociedade. Os trabalhadores da ASA no SAL ameaçam entrar em greve por um período de 48 horas, de 1 a 3 de setembro, abrangendo todas as classes profissionais nos aeroportos do SAL e São Vicente. A causa desta greve, que deverá ter início às 7h30 do dia 1 de setembro, devendo terminar às 7h30 do dia 3 do mesmo mês, prende-se com o não pagamento do subsídio de férias de 2021. O sindicato convocou a imprensa para informar a opinião pública que os trabalhadores da ASA, do Aeroporto Internacional Amílcar Cabral e do Aeroporto Cesária Évora em São Vicente estarão em greve a partir das 7h30 do dia 1 e 2 de setembro. O pré-aviso já foi entregue hoje no Conselho de Administração e na Direção Regional do Trabalho. Segundo a presidente do Sindicato dos Trabalhadores, ou seja, dos Transportes, Comunicações e Administração Pública, Maria de Brito, a posição do Conselho de Administração da Empresa Nacional de Aviação e Segurança Aérea, que se recusa a encontrar-se com os sindicatos, dizendo taxativamente que o assunto subsídio de férias está fechado, provocou uma revolta nos trabalhadores, pelo que entenderam partir para a greve. De realçar que, na resposta, o Conselho de Administração recusa-se a sentar na mesa com os sindicatos, alegando que todos os compromissos já foram assumidos com os sindicatos e que o subsídio de férias é um processo fechado, enfatizando que os trabalhadores, os seus sindicatos, são livres para continuar a tentar obter, pelas vias que considerarem adequadas, o subsídio de férias de 2021 e ainda acrescenta que, na sua resposta, o Conselho de Administração acrescenta que, contudo, um encontro com essa administração não lhes parece ser, portanto, um desses meios. Na Assembleia Geral, os trabalhadores manifestaram-se revoltados e agastados com essa atitude e foram unânimes, por votação, decidiram marcar uma greve de 48 horas. A sindicalista explicou que a decisão de greve saiu da Assembleia Geral com os trabalhadores e adiantou que o Sindicap recebeu uma outra resposta do Conselho de Administração, não obstante manter a posição de não pagar o subsídio em causa, disponibilizando-se a encontrar-se com os sindicatos na segunda quinzena de setembro. Na Ilha do Fogo, o Hospital Regional São Francisco de Assis não tem ambulância e, em caso de necessidades, recorre às ambulâncias do Serviço de Proteção Civil e dos Centros de Saúde dos Mosteiros e Santa Catarina do Fogo. Esta informação foi revelada pela diretora deste estabelecimento hospitalar, Lisiana Barros, ao ser questionado sobre o porquê dos doentes que não são transferidos de Maca para o Hospital Agostinho Neto, na Praia, são transportados para o aeródromo de São Filipe em viaturas de caixa aberta do referido hospital. Quanto às informações que dão conta que ambulâncias do hospital estejam avariadas, a diretora do hospital contrapôs, dizendo que não é que estejam avariadas, acrescentando-se que o hospital não tem ambulâncias e que, quando assumiu as funções há 1 ano, não encontrou ambulâncias.
Momento agora para atualizarmos os dados da Covid-19. O Ministério da Saúde informou em comunicado que Cabo Verde registrou nas últimas 24 horas um caso positivo da Covid-19 e 8 pessoas foram dadas como recuperadas da doença. Com os dados desta segunda-feira, o país passa a contabilizar 27 casos ativos, 61.797 casos recuperados, 410 óbitos, 46 óbitos por outras causas e 9 transferidos, para fazer um total de 62.289 casos positivos acumulados. Crioula News Política. A criação da Zona Económica Vulcanológica irá permitir captar investimentos de grande porte da diáspora, dos residentes e de estrangeiros para investir nos vários setores que são fundamentais para dinamizar a economia da Ilha do Fogo. Esta ideia foi defendida pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia. Para que possamos pôr em marcha a criação de uma Zona Económica Especial Vulcanológica ancorada na agroindústria, na agricultura, no turismo, no agroturismo, mas também na indústria transformadora. Como é que nós podemos fazer da Ilha do Fogo uma ilha desenvolvida, próspera e uma ilha inspiradora? É isso que nós vamos falar com os empresários do futuro da Ilha do Fogo, que é um futuro promissor. É claro que também falaremos das questões operacionais e temos toda uma equipa montada para resolver as questões operacionais, mas também nós temos que olhar para o futuro, que é um futuro promissor, e para as oportunidades que o mundo encerra e Cabo Verde encerra para a Ilha do Fogo e que o mundo também encerra para a Ilha do Fogo, e temos que aproveitá-la. Aproveitar as oportunidades, olhando para os desafios de curto prazo que devem ser também vencidos. Com os empresários, o governante abordou a questão do futuro promissor da ilha, sem pôr de lado as questões operacionais que devem ser resolvidas para o aproveitamento das oportunidades que a Ilha do Fogo dispõe. O que nós queremos é que os empresários empreendam, criem valor, criem emprego, geram rendimentos. Isso que nós queremos. O aumento do imposto é uma consequência. É uma consequência, e quando os empresários criam riqueza, têm resultados no final do ano, é normal que partilhem uma parte desse resultado com o Estado, porque o Estado também investe nas infraestruturas, na qualificação dos recursos humanos, investe no ecossistema de financiamento, cria oportunidades e o Estado também investe no coletivo, que é importante para que as empresas possam continuar a fazer o negócio de forma sustentável. Portanto, o que nós queremos com os empresários é ver como é que nós podemos garantir as condições para que possam fazer mais. Olavo Correia deu este parecer no quadro da sua visita à Ilha do Fogo, onde teve um encontro alargado com os empresários. Crioula News Economia. O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, apresenta na quinta-feira uma linha de crédito de 300 mil contos para investimentos agropecuário no auditório do Instituto do Mar, no quadro da sua visita a São Vicente. Para que um agricultor, empresário agrícola, possa ter acesso a este incentivo, tem que estar em cooperativa ou criar a sua própria empresa para depois submeter o seu projeto para financiamento junto da banca. Esta linha de crédito, acrescentou ainda o Governo, tem uma taxa de juros de até 3,5%, garantias de financiamento da Progarante de até 80%, com participação, subsídio do Governo de 10%, a fundo perdido, período de carência de capital e juros mínimo de 6 meses. Cada empresa poderá beneficiar de um montante máximo de crédito até 10 mil contos. O prazo máximo de reembolso amortização é de 10 anos e terá a participação da Procapital de até 15%. Crioula News Cultura. A Praia de Fajã, situada no litoral do município de Santa Catarina, na Ilha do Fogo, acolhe nos dias 26, 27 e 28 a nona edição do Festival Musical Festa Fajã, depois de 2 anos de ausência provocada pela pandemia. O vereador da Cultura da Câmara Municipal de Santa Catarina, Madueno Andrade, confirmou a retoma do festival, sublinhando que esta edição contará apenas com a atuação de artistas locais e realização de algumas atividades desportivas, como prova de natação e atletismo. Crioula News Ambiente.
O responsável pelo setor municipal da Proteção Civil e Bombeiros da Ilha Brava, António Lopes, disse que durante os dias em que que choveu na ilha, não houve danos e continua a apelar serenidade da população. Segundo a mesma fonte, a chuva que caiu durante estes dias e que ainda está a cair tem sido mansa e muito proveitosa nas plantas e nos terrenos agrícolas, e como há previsão para a queda de mais chuvas, pede às pessoas para manterem a serenidade e, em caso de emergência, para acionarem o apoio das equipas que estão preparados para qualquer eventualidade. Anunciou que estão no terreno durante 24 horas por dia para trabalharem juntos com a população caso for necessário, e aproveitou para pedir às pessoas que fiquem sempre em estado de alerta para tomarem as precauções necessárias por forma a evitar constrangimentos maiores. António Lopes informou que já concluíram todo o processo de limpeza e desobstrução das vias onde pode socorrer a drenagem de água. Aproveitou para pedir aos bravenses que evitem situações de perigo ou qualquer ação que ponha em causa a saúde pública e que coloque em risco qualquer recurso pessoal ou social, levando em consideração sempre as recomendações feitas pelo Serviço Nacional da Proteção Civil, no sentido de não causar grandes constrangimentos nesta época. Momento agora para fazermos uma curta pausa e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Todo mundo ouve. Crioula FM. Todo mundo aprova. Crioula FM. Crioula FM. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula FM. Crioula News. Renovados votos de boa tarde. Momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. Os grandes incêndios, aqueles que queimam pelo menos 500 hectares, já calcinaram mais de 223 mil hectares em Espanha este ano, e o governo vai declarar zona de catástrofe as áreas afetadas, disse o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. Sánchez falava durante uma visita à província de Castellón, na região de Valência, onde um fogo foi dado como dominado no domingo, depois de ter avançado sem controlo durante uma semana e queimado mais de 20 mil hectares, segundo dados provisórios das autoridades locais. O primeiro-ministro espanhol garantiu o compromisso do governo e de Espanha na mobilização de recursos para extinguir os fogos, mas também na prevenção dos incêndios e na recuperação das zonas afetadas, o que permitirá fazer a declaração de zonas de catástrofe através do bloqueio de verbas com este objetivo. Sánchez sublinhou que este é o ano mais quente em Espanha desde pelo menos 1968. Segundo dados oficiais do governo espanhol, atualizados até 14 de agosto e citados hoje pelos meios de comunicação, Espanha registrou 50 grandes incêndios este ano. Crioula News Desporto. A seleção cabo-verdiana de boxe vai disputar o Campeonato de África, que se realiza de 9 a 18 de setembro em Maputo, Moçambique, na sua máxima força para melhor dignificar o país, pelo que a Federação coloca a fasquia bem alta. Inicialmente calendarizado para julho último, o Campeonato da África foi adiado para setembro pela Confederação Africana de Boxe e AIBA, mas Cabo Verde, segundo o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Boxe, Manuel Monteiro, vai levar o maior número possível de atletas residentes na diáspora, visando trazer algo de bom ao país. O Campeonato da África devia decorrer em julho
mas houve alguns constrangimentos, também decorre agora, em setembro. De 9 a 18 de setembro, também decorre na Maputo, na Moçambique. Não só vai participar, não só leva o número possível de atletas, ainda nunca define o número de atletas. Também o Campeonato Nacional serve já para o momento de seleção de atletas, que não leva. E é claro que faz que já está alto, não tem um grande desafio, por causa de aquela performance na Serra Leoa. E não nos trabalha para o Campeonato da África com a intenção de dignificar Cabo Verde. Representa Cabo Verde bem e faz tudo o que está ao nosso alcance para nos trazer algo de bom. Porém, o Nacional da Modalidade disse que a Federação Nacional da Modalidade se sente limitada nas suas capacidades financeiras para integrar atletas de todas as categorias nesta missão, face ao custo elevado de deslocação àquele país do Índico. Por razões financeiras, o que também leva, se calhar, atleta de tudo categoria. Porque não tem um problema enorme na África que é circulação, que é transporte e custos é enorme. Por isso não tem que bem definir o número de atletas que não te leva. O Campeonato Nacional deve ser um momento de reflexão sobre esse aspecto. Manuel Monteiro adiantou à Infopress que a Federação está a trabalhar para reforçar o coletivo com atletas cabo-verdianos residentes na diáspora, tendo já identificados os bolseiros olímpicos, como, por exemplo, Nancy Moreira e David de Pina, ambos residentes em Portugal. Dessa vez não tem a intenção de levar atleta feminino. Não tem 2 atletas que são bolseiros olímpicos. Um é Nancy Moreira, que está na Portugal. Ela está bem. E aquele outro é David de Pina também, em princípio, deve ir para Moçambique. E feminino, nesse momento, está certo é Nancy. Na decorrer do Campeonato Nacional, eu também analisa se não pode levar um ou mais atleta feminino. Porque é um ponto fraco nesse momento é pugilistas femininos. Depois da proeza alcançada este ano em Freetown, na Serra Leoa, na prova da Zona 2, onde Cabo Verde conquistou 4 medalhas de ouro, 1 de prata e 2 de bronze, para além de trazer o título do melhor árbitro do torneio, proeza alcançada por Adilson Gomes, a Federação sonha com novos títulos. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.